Será que ele pede para... Você pode deixar no mudo, eu acho. Muito bem, então vamos lá, boa tarde a todos que estão acompanhando essa live aqui tão especial. Os nossos convidados estão aqui prontos para recebê-los e, claro, para responder as perguntas e falar de um jeito muito leve. E eu quero me apresentar aqui, eu sou Mônica Cunha, jornalista, e tenho uma honra de conversar com vocês que estão acompanhando aí pelas redes sociais da Oncoclínicas, do Hospital do Câncer. E, claro, é um prazer falar com os nossos profissionais que eu já vou apresentar. O tema dessa live de hoje, que nós vamos dar início agora, traz como principal temática os impactos da pandemia na assistência oncológica de pacientes, tanto no sistema público como no sistema privado. Desde março, nós todos temos vivido uma situação atípica no nosso país. A nossa rotina foi modificada, tanto a saúde como a economia, tudo isso foi afetado. A pandemia do novo coronavírus, sem dúvida nenhuma, afetou a todos nós. E eu quero trazer para vocês aqui, especificamente, a área da oncologia. Por exemplo, segundo as sociedades brasileiras de patologias e de cirurgia oncológica, estima-se que entre março e maio, prestem atenção nessa estatística, deixaram de ser realizados mais de 50 mil novos diagnósticos de câncer, o que tem um impacto direto no tratamento inicial dessas pessoas, né? E um outro dado que foi divulgado no levantamento é que apenas em abril de 2020, 70% das cirurgias oncológicas foram adiadas. É um número altíssimo, né, que preocupa a todos que trabalham na área da oncologia. Então, diante desse cenário que nós estamos vivendo, como é que a gente pode entender na prática todas as consequências desses impactos, avaliar os desafios, né, que os sistemas de saúde têm enfrentado, os nossos profissionais da saúde, e de que forma esses pacientes oncológicos podem tirar as dúvidas, diminuir os anseios e, claro, aí as expectativas. E para falar sobre esses impactos, eu quero apresentar aqui os nossos convidados, né? O Dr. Glauco Silveira, ele é oncologista clínico no Centro Oncológico do Triângulo, o COT, Unidade Oncoclínicas em Uberlândia e no Hospital do Câncer em Uberlândia. É preceptor da residência de Oncologia Clínica do Hospital do Câncer da Universidade Federal de Uberlândia, pesquisador principal de estudos clínicos do Centro de Pesquisa COT Oncoclínicas. O Dr. Marcelo Augusto Faria, cirurgião oncológico com atuação no COT, Unidade Oncoclínicas em Uberlândia e no Hospital do Câncer. E a doutora Paula Filbert, oncologista do Corpo Clínico do Oncocentro, Unidade Oncoclínicas em Uberlândia e também Hospital do Câncer, preceptora da residência médica do Hospital do Câncer em áreas de atuação da oncologia clínica e cuidados paliativos. Lembrando a vocês que acompanham a nossa live, né, que nós estamos ao vivo nessa transmissão, e vocês podem fazer perguntas, por favor, pelo nosso chat, porque são 3 grandes especialistas e a gente tem que tirar as nossas dúvidas, diminuir essa angústia que nos consome desde que tudo começou, né? Eu quero lembrar, então, que nós estamos avaliando o impacto e o tratamento dos pacientes oncológicos durante essa pandemia. Nós vamos discutir esse aspecto aqui. Eu quero que os nossos especialistas tragam a visão de vocês a respeito desse rebuliço, dessa revirada que veio com a pandemia. Eu quero começar com a doutora Paula. Oi, boa tarde para todo mundo, boa tarde para meus colegas, para você, Mônica, e para todo mundo que está assistindo. Não sei se tem paciente nosso aqui do hospital, mas são todos muito bem-vindos. E eu acho que é um tema que a gente precisa mesmo conversar, porque tem um impacto grande, né? A gente está vivendo isso há muito tempo. Então, quando eu fiquei sabendo que ia ter essa live, eu comecei a pensar para trás o que a gente passou e o que a gente está passando agora, o que isso, né, significou. E eu acho assim, a gente mudou muito o jeito que a gente vê, né? Contra números não tem argumentos, né, Mônica? Então, assim, você mostrou um dado real
né, que acompanha as estatísticas de outros países que já estão um pouquinho, né, há mais tempo que a gente convivendo com essa pandemia. Então, assim, teve um impacto em números muito grande, então, com certeza, a gente está tendo menos diagnóstico, né, e isso pode impactar muito daqui para frente, né, então esse é um impacto que eu diria futuro, talvez a gente possa ter, assim, se é que a gente pode chamar uma pandemia de câncer, mas tudo que está sendo represado agora, em algum momento vai aparecer, né, e talvez apareça nos estadios mais avançados, que a gente tem mais dificuldade de tratamento. Fora esse impacto, né, daqui a um tempo, eu acho que a gente tem um impacto agora, né? Os pacientes estavam tratando, alguns tiveram que parar, alguns pararam por indicação médica, que a gente estava com muito medo no começo, não sabia muito bem o que estava acontecendo, outros pararam por medo próprio, que não foram. Então, assim, a minha percepção, não sei se do Glauco e do Marcelo essa também, no começo, no Hospital do Câncer, a gente tinha muita falta, né? Agora eu acho que está um pouquinho menos, né? A gente não perdeu o medo, mas a gente aprendeu a conviver com todas as medidas que estão sendo feitas para garantir a segurança desse paciente, né? Eu acho que meus colegas aí vão poder complementar com a impressão deles. Doutor Glauco? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado, Mônica, por estar nos ajudando nessa live. Um abraço a Paulo e ao Marcelo e a todos que nos acompanham pelas redes sociais do Hospital do Câncer e da Oncoclínicas. É muito bom estar tendo essa oportunidade para estar junto de vocês. Nesse momento onde que a gente, há 6 meses, está vivendo essa grande pandemia, que ela ainda, infelizmente, não acabou, mas que a gente, como a doutora Paula falou, entende um pouco melhor de tudo que está acontecendo. A nossa vida mudou completamente desde que a gente teve essa pandemia. Os nossos hábitos, né? A falta de um abraço carinhoso que a gente gosta de estar compartilhando, de estar se reunindo, mas que a gente precisa, nesse momento, estar refletindo também sobre os cuidados que a gente precisa ter com a nossa saúde e de que a gente gosta. Um começo de muito medo, que a gente acabou se afastando, né, das consultas, das revisões, da busca por um tratamento de maneira adequada. A gente precisa retomar e com cuidado, mantendo ainda todas as medidas de proteção. A gente vai comentar um pouco na live também sobre isso, o que cada local, desde o início da pandemia, realizou para tanto proteger o paciente quanto os profissionais que atendem esses pacientes. E a gente vai discutir um pouquinho o que pode a gente fazer de diferente para que a segunda onda que a gente tanto teme de um agravamento dos casos oncológicos, isso não aconteça ou que possa ser diminuído, né? Eu gostaria de ouvir também a opinião do Marcelo. Não dá para ouvir. Eu acho que o doutor Marcelo, se o senhor estiver escutando a gente, abre o seu áudio. Por favor. Isso, muito bem. Agora sim, doutor Marcelo. Boa tarde, é muito bom estar aqui com vocês para a gente dar um bate-papo aí, né, com todos os colegas médicos. Eu fiz convite para os colegas da UAI, os colegas também do Hospital Municipal, né, além dos colegas aqui do POT, do Hospital do Câncer, do pronto-socorro da UFO, para a gente ter um bate-papo também com os nossos pacientes, seja da rede pública ou privada, né, e para a gente esclarecer algumas coisas que ficou meio no ar, o medo da consulta, o medo do tratamento, né? E isso nós vamos, a partir daqui da live, tentar esclarecer um pouquinho mais, apesar que esse medo foi, como o Glauco disse, lá mais no começo. E agora os pacientes estão entendendo mais, os gestores também entenderam que precisaram fazer adaptações nas clínicas, nos hospitais, nas clínicas de exame, de diagnóstico, né? Então, nós mudamos toda a nossa rotina em função de uma doença
mas nós temos que tratar o câncer, que também o câncer não espera. Exatamente. Então estão aí as opiniões dos nossos especialistas. Eu quero lembrar vocês que vocês podem fazer perguntas, tá bom? Enquanto eu sigo aqui com eles, com a doutora Paula, o doutor Glauco e o doutor Marcelo. Vocês falaram muito nessa questão, né? Quando veio a pandemia, claro que todo mundo se assustou. E veio o medo, veio a insegurança, veio, meu Deus, se eu sair de casa, eu estou, né, abrindo a porta para o coronavírus. E no caso dos pacientes que estavam em tratamento, aqueles que já tinham o diagnóstico, num primeiro momento recolheram, né, se recolheram em casa e não foram ao tratamento, e daí partiu-se para a necessidade de mudanças nesse atendimento. O que mudou para receber esse paciente que não podia, né, digamos assim, se isolar de uma forma tão drástica, vamos dizer assim, né, doutora Paula? Eu acho que é isso mesmo, Mônica. A gente teve um cenário que a gente não entendia nada e como todo desconhecido a gente tem muito medo, né? Então eu costumo falar muito para meus pacientes, quem já viu aquele filme Tubarão, passa o filme todo com aquela musiquinha e a barbatana dele aparecendo, né? Todo mundo vendo. Só que ninguém nunca viu o tubarão, né? A hora que o tubarão aparece, a gente tem medo, mas a gente viu o tamanho que ele é, né? Então talvez agora que a gente tenha melhorado o conhecimento sobre o vírus, a gente consiga traçar estratégias que minimizem o risco dessa infecção, porque realmente, como o Marcelo falou, o atraso no diagnóstico, o atraso no tratamento tem impacto nesse paciente, né? E tem dados de trabalhos, por exemplo, no Reino Unido, que isso vai impactar em morte nos próximos 5 anos, uma taxa, assim, um aumento de 6%, 10% nos óbitos relacionados a esse câncer que parou agora, né? Que não foi diagnosticado, ou que não foi tratado. Né, a gente entende que teve muito suspensão de tratamento, mudança de tratamento, e isso tudo está documentado, né? Tem vários trabalhos em andamento, tem um trabalho do Instituto Oncoguia aqui no Brasil que detectou isso, né? Alterações no tratamento. Então, agora a gente teve que focar nossa energia em como é que a gente vai fazer para tornar os ambientes seguros para esse paciente. Então, por exemplo, eu vou dar como exemplo o Hospital do Câncer, né? Então, se você chegar lá hoje em dia de manhã, tem uma fila enorme na porta. Né, os pacientes estão muito bravos, eles estavam se perguntando por que a gente teve que limitar o número de acompanhantes pela segurança, a gente teve que fazer uma triagem na entrada desse paciente do hospital para ver se ele não tem febre, se ele não tem sintoma, se o acompanhante dele não tem sintoma. Isso tudo tem um problema para o paciente, porque ele fica numa fila maior. Né? A gente tirou o número de cadeiras lá de dentro, então tem menos lugar para ele sentar. O pessoal do grupo dos voluntários não está mais lá, né? Então não tem o lanche, não tem o entretenimento lá, não tem a ajuda que vinha delas numa marcação, orientar o paciente. Então, assim, a gente passou por uma adaptação que às vezes foi bem sofrida para o paciente. Mas, assim, o importante é que, por que a gente fez isso? Porque o paciente oncológico em quimioterapia ativa, ele é um paciente de risco para complicações da infecção, né? Então, a gente teve que pensar na segurança dos pacientes em tratamento, com todas essas restrições, e garantir também segurança para a equipe médica, porque a equipe médica tem uma chance de contato muito grande, né? A gente tem um contato muito grande, muito próximo de pacientes. E isso dá um desfalque muito grande na equipe, que acaba comprometendo também o funcionamento do serviço, né? Porque a gente tem que afastar o profissional que está positivo, o enfermeiro, o auxiliar. Então, a gente está nesses meses no hospital com uma equipe super restrita, né? Então, a gente teve, inclusive, que se organizar para fazer essa triagem, para colocar a gente na enfermaria, na quimioterapia. Então, assim, a pandemia, ela atua em várias áreas, né? Então, assim, a gente conseguiu manter o atendimento, acho que foi no hospital, a gente não parou em nenhum momento, porque a gente conseguiu se adaptar, né? Claro que todo mundo acabou pagando um preço, né? Tanto a gente que ficou sobrecarregado, os pacientes estão tendo que fazer essa triagem na fila, não é sempre que pode acompanhante. Então, eu acho que assim, mas a gente está conseguindo manter o tratamento porque a gente entende que um sistema que já era sobrecarregado, uma parada de atendimento ia comprometer muito esse paciente e assim, exagerar mais ainda os buracos que já tem no SUS, né? Que é a falta de diagnóstico, tratamento. Então, assim, ia ficar uma cratera enorme.
né? Então, no sistema público, o que a gente conseguiu foi organizar dessa maneira, né? Para a gente, assim, a gente tentou ao máximo manter e ir ajustando os retornos, né? O Marcelo talvez possa falar das cirurgias, e todas as sociedades hoje em dia publicaram guias, né, para nos orientar nessas reformulações, né? O recurso da telemedicina que a gente tem na Oncoclínicas não deu no SUS, mas na Oncoclínicas a gente tem essa possibilidade que foi legislada e agora já tem uma legislação nisso, né? Eu acho que isso ajudou muito, né, Mônica, essas estratégias. Justamente para manter esse paciente bem assistido, né? Eu achei interessante isso que a doutora Paula trouxe, né? Porque muitos têm que trazer aquele paciente para continuar a quimioterapia, a radioterapia. E no caso das cirurgias, então, doutor Marcelo, o que nós percebemos nesse período de pandemia? Quais foram as adaptações que tiveram que ser feitas? Bom, Mônica, o número de pacientes a tratamento cirúrgico que foram à consulta, realmente a gente notou que reduziu bastante as consultas. Apesar que no Hospital do Câncer, os cirurgiões oncológicos, mantivemos toda a agenda, né? E aqueles pacientes que chegaram, nós já prontamente tentamos programar a cirurgia para ele o mais rápido possível. Nós notamos, na nossa fila de pacientes do Hospital do Câncer, inclusive no final de julho, comecinho de agosto, a nossa fila começou a zerar, né? Porque os três ou quatro cirurgiões oncológicos continuaram operando, e mesmo nas feiras de uns cobriam para esses pacientes não ficarem sem o tratamento. Então, a gente notou um número menor de pacientes na consulta, porém, as cirurgias nós não paramos em nenhum momento durante essa pandemia. As cirurgias se mantiveram, e eu também respondo até pelo Hospital Municipal. Nós não paramos de operar câncer no Hospital Municipal. Os pacientes que chegavam, vinham da UAI, a gente operava, porque a gente sabe que não podemos esperar e piorar o prognóstico desses pacientes. Os pacientes dependem do tratamento o mais rápido possível. Agora, doutor Glauco, diante dessa situação que a doutora Paula e o doutor Marcelo trouxeram, né, de vocês garantirem esse atendimento ao paciente, como convencê-lo? As medidas e os protocolos de segurança foram definidos. Agora, como que foi esse desafio para vocês de convencer esse paciente? No caso, a telemedicina, né, que favorece vocês conversarem diretamente com o paciente, com a pessoa que está sendo atendida, acompanhada por vocês. Como é que foi isso? Porque deve ter sido um trabalho árduo. Foi um grande desafio para toda a equipe, Mônica. A gente conseguiu instalar a telemedicina e isso ajudou aos pacientes que já acabaram o tratamento ou que estavam em tratamento, que tinham muito receio de como poderia ser feito o acompanhamento, quais foram as medidas de segurança. Então, a gente conseguiu, de certa forma, atender essa demanda no momento onde o paciente não queria se deslocar até a clínica, para ver como que ele estava, né? Mas a maioria dos pacientes teve uma boa aderência às medidas que foram impostas na clínica, aqui no centro oncológico, porque a gente montou uma estrutura, uma força-tarefa desde o início da pandemia, que foi com a triagem também dos pacientes, uma triagem que iniciava na marcação da consulta, a triagem do acompanhante, foi orientada a diminuição do número de acompanhantes também, para prevenir e evitar que os pacientes tivessem algum risco de contato com a doença dentro do serviço. A gente também fez um trabalho ativo com todos os nossos colaboradores, no sentido de fazer uma triagem de sintomas também, que é feita diariamente, assim como testes para tentar rastrear o COVID. E isso ajudou também a gente evitar que casos assintomáticos que poderiam estar fazendo alguma transmissão, que fossem isolados precocemente. O grupo também
Oncoclínicas tem uma grande pesquisa que está em fase de aprovação para avaliar terapias contra o Covid nos pacientes oncológicos, né? Então, isso brevemente deve estar disponível para a gente conseguir que os pacientes participem. A telemedicina, ela veio para nos ajudar e eu acredito que ela ficará nos próximos tempos, porque ela foi uma regra que foi instituída nesse momento, mas que veio nos ajudar muito no cuidado do paciente e na proximidade. A gente fazia isso de uma forma indireta. Muitas vezes o paciente, através do telefone, do WhatsApp, a gente acabava fazendo. Uhum. Eu quero trazer uma pergunta. Lembrando a você que está acompanhando aqui, nós estamos ao vivo, que você pode mandar sua pergunta pelo nosso chat. Então, eu quero trazer, que a gente já está falando de tratamento, de procedimentos, a pergunta de uma amiga nossa aqui, jornalista Eliane Mota, da TV Integração, e ela perguntou, em termos de procedimento, qual foi o mais afetado pela pandemia? A gente falou, né, nessa questão de redução de pacientes, do medo desses pacientes continuarem o tratamento ou de buscarem um diagnóstico precoce. E qual que é a avaliação de vocês? Qual foi o procedimento mais afetado pela pandemia? Quimioterapia, consultas ou cirurgias? Posso falar primeiro? Pode. Então, assim, eu não tenho nenhum dado brasileiro, Mônica, para responder essa pergunta, né? Talvez só a percepção individual, mas se a gente seguir o padrão internacional, eu acho que, assim, os dados que eu vi que impactaram mais foram os procedimentos diagnósticos invasivos. Então, por exemplo, uma endoscopia e uma colonoscopia, né? Então, assim, esses procedimentos tiveram uma remarcação maior, um atraso maior na marcação. Eventualmente, esses procedimentos foram trocados por outros procedimentos diagnósticos menos invasivos. Em segundo lugar, talvez os procedimentos de imagens, né? Por exemplo, uma mamografia, tudo isso no cenário de um rastreamento do câncer inicial, né? Então, aquela mulher que todo ano, em maio, fazia mamografia e Papa Nicolau, ela não fez, ela adiou, né? Aí ela falou, eu vou adiar um mês, aí ela adiou 2, aí ela adiou 3, aí ela adiou 4, e ela está adiando, né? Então, assim, a gente sabe que teve um delay aí, uma espera entre a adaptação das clínicas, né, tanto no cenário privado quanto particular, porque agora todo mundo tem que seguir regras e procedimentos. Então, o número de pacientes é menor, o intervalo entre pacientes é menor, a higienização de todo o material é muito mais frequente, né, em sala, o paciente sentou na cadeira, ele levantou lá no consultório, assim, ele levantou, tem uma mocinha lá limpando. Né? Ele foi beber água, tem alguém atrás dele para limpar. Então, assim, você ter uma ideia, a gente mede o consumo de álcool gel por semana, né? Então, são índices que a gente sabe que está aumentando muito a higienização. Então, acho que assim, os procedimentos diagnósticos, principalmente os mais invasivos, eu acho que tiveram eles foram deixados para segundo plano, porque as coisas que chegavam evidentes e urgentes não podiam esperar, mas isso vai impactar lá na frente, como já está impactando, né? A gente passou um tempo que não tinha o que a gente chama no consultório caso novo, diminuiu o número de casos novos e agora talvez esteja aumentando. Então, dá para ver que teve um represamento de diagnóstico e talvez agora a gente esteja tentando suprir isso, né? Mas eu acho que é isso. Não sei a percepção dos colegas. Oi. Mônica, segundo a Associação Nacional de Hospitais Privados, o que mais diminuiu em cerca de 80% foram os exames laboratoriais. Os exames de imagem caiu 70%. As biópsias 80%. E o número de cirurgias, 50%. Foram dados da Associação Nacional dos Hospitais Privados. Então, a gente vê que o que mais alterou foi para fazer o diagnóstico. E esse diagnóstico precoce, ele é fundamental na oncologia. Quanto mais você pegar a doença no início, no começo, nós temos melhores resultados, né? Então, isso, como a Paula falou no início da fala, nós podemos ter
mais na frente uma pandemia de diagnóstico de dor tardia. Uhum. Inclusive a Daliana, eu vou passar a palavra para o senhor, viu, doutor Glauco? Mas a Daliana justamente perguntou sobre isso. A gente está falando, né, do que impactou nos procedimentos e ela pergunta justamente das cirurgias no caso do paciente oncológico. E o doutor Marcelo tinha dito que aqui no Hospital do Câncer a gente quase zerou essa fila de cirurgias, né? E ela gostaria de saber, aqui está, né, digamos assim, seguindo um ritmo bom. Sim, no Hospital do Câncer. A gente observou que no começo da pandemia, houve um adiamento das cirurgias, né? Por conta do medo que se tinha, se ia contaminar o paciente. As várias sociedades emitiram pareceres, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica também. Mas quais eram os cuidados que deveriam ser feitos e o que poderia ser feito que diminuísse o risco de uma contaminação desse paciente? E todos nós nos adaptamos. Mas a grande preocupação hoje é que esse paciente que precisa ser operado pelo Dr. Marcelo, ele não está tendo diagnóstico ainda, porque ele está atrasando a busca por esse diagnóstico. Tanto porque ele está adiando a sua consulta de acompanhamento, porque ele está sentindo algum sintoma e ainda tem o temor de ir em algum colega que normalmente o atendia. A gente vê isso na oncologia e vê também nas outras especialidades médicas, né? Os cardiologistas têm observado as descompensações que estão acontecendo com seus pacientes porque não estão indo para uma revisão, para renovar a receita. Então, é muito importante que todos que estão nos assistindo, que aquele que for possível fazer... A gente perdeu a conexão com o Dr. Glauco, mas já ele vai estar conosco aqui, ele vai, né, restabelecer e trazer esse alerta, não é, doutora Paula, doutor Marcelo? Ô, Mônica, só complementando o que o Glauco falou, porque às vezes o paciente fica meio confuso, né? Mas é para eu ir, é para eu não ir? Isso. Fica em casa, vai fazer exame, né? Então, o que eu acho? Que, assim, é o que a gente faz quando a gente vai adquirir algum serviço, né? Claro que não é nesse nível, porque a gente está falando da nossa saúde, mas, assim, procura ver onde é que você vai, se eles estão seguindo o protocolo de segurança. Né? Então, se a clínica que você vai fazer o exame da sua mamografia, o seu ginecologista, ou seu médico se adaptou e está seguindo aquelas regras, eu acho que é bem você ir do que você ficar com um sintoma em casa. Agora, se você for num lugar que não estiver seguindo nenhum protocolo, nenhuma regra, eu acho realmente que o custo-benefício acaba que não compensa. Então, acho que a saída é o quê? É ver quem está fazendo, é exigir que isso seja feito, que os protocolos sejam implementados, que os lugares estejam adaptados, porque, assim, não dá para parar a roda, né? Nós temos que andar para frente e a gente está consertando a carroça com ela andando. E tem que andar, né? Então, assim, é exigir do lugar que esteja preparado para te receber, porque ele tem que te receber. Né? A doutora Paula bem fez o alerta aqui, viu, doutor Glauco? Eu acho que era mais ou menos o pensamento que você ia trazer para a gente, que é isso, assim, do paciente realmente não deixar de ir, mas de buscar esse atendimento com informação, ligando, se informando, como é que deixa de ser. Isso é muito importante, né, doutor Glauco? Com certeza. E a gente observa, Mônica, que na nossa região o atendimento das especialidades no SUS também voltaram a ocorrer. O paciente que tinha aquela consulta do primeiro semestre, que foi remarcada, ele pode e deve procurar a sua unidade de referência para pedir o reagendamento. Eu vejo um esforço grande da prefeitura também, tentar voltar à normalidade dentro desse momento que para todo mundo está difícil para todo mundo. Tem a pergunta do Guilherme, que, né, nós estamos tratando aqui de prevenção, de protocolo, diminuição desse risco. E a pergunta dele é a seguinte: existe uma diferença no acesso à prevenção dos pacientes do sistema público em relação aos do sistema privado? Se sim, é possível dizer se a pandemia colaborou com essa diferença, diminuiu essa diferença? Qual que é a avaliação de vocês, a opinião de vocês? É a pergunta do Guilherme.
Bom, vou começar de novo. Alguém quer começar no meu lugar? Glauco, Marcelo? Querem? Pode falar, não. Pode falar. Não, o que eu Pode acho? falar. Eu acho que tem diferença, como teve antes da pandemia, né? Não foi a pandemia que trouxe essa diferença. Então, o tempo que um paciente diagnostica e começa a ser tratado de um câncer no sistema privado é bem menor do que no sistema público. Isso já é uma diferença prévia à pandemia, né? E como o sistema privado se adaptou mais rápido por uma pressão de mercado mesmo, essa diferença na pandemia eu acho que aumentou, né? Então ficou mais evidente pelo tempo que demora as adaptações no sistema público e no sistema privado. Então, assim, a minha opinião pessoal é que já existia, não é uma coisa que é nova, né? A gente sabe que o sistema trabalha no limite e qualquer gota d'água num sistema já limitado transborda, né? Então, acabou que essa diferença aumentou. Mas os dois sistemas de saúde, tanto o público quanto o suplementar, foram bem afetados, né? Que a velocidade, eu acho que de adaptação é diferente nos dois sistemas. A opinião dos Uma das pesquisas, Mônica, mostrou que no SUS o impacto foi em 60% dos pacientes contra 33% nos hospitais privados, né? Uma das pesquisas realizadas aí. E é essa mesma ideia que eu tenho da Paula, a gente já tinha uma diferença para o SUS e para o privado em relação ao início do tratamento. E com a pandemia, a adaptação dos hospitais particulares foram mais rápida, apesar que eu notei que nós tivemos uma adaptação muito rápida, tanto no Hospital das Clínicas quanto no Hospital Municipal, para tentar ajudar o paciente e ele não ficar aí sem esse auxílio. Doutor Glauco? Quer Eu comentar, acho que isso doutor foi Glauco? uma coisa que a gente observou também no dia a dia, porque as consultas, por exemplo, oncológicas, as primeiras consultas não foram adiadas em nenhum momento, porque a gente queria receber o paciente para entender o que estava acontecendo e para não atrasar o tratamento dele, né? Então, esse esforço que foi feito desde o início da pandemia possibilitou que a gente atendesse os pacientes sem nenhum atraso dos casos novos, né? Agora, a preocupação é realmente os casos que virão, como que virão, se esse atraso no diagnóstico, como que isso pode impactar. Uma outra pergunta que eu quero trazer aqui para vocês, nós estamos falando, né, dessa questão do tratamento, da quimioterapia, da radioterapia, das cirurgias que precisam ser feitas e do diagnóstico também que precisa ser feito. Mas nós temos uma outra situação que vocês chamaram a atenção aqui enquanto conversávamos, que é em relação à saúde mental desse paciente. O impacto psicológico, ele é muito, muito grande também. Eu gostaria que a doutora Paula comentasse. Olá, eu de novo, primeiro. Então, isso eu acho que é um tema bem legal que a gente começa a perceber agora, né? Depois de alguns meses que a gente está com essa situação totalmente atípica. Então, acho que quando aconteceu a pandemia, todo mundo entrou num luto, né? O que vai acontecer, né? Então, assim, tinha paciente que chegava para mim e falava, doutor, eu acho que eu peguei Covid hoje. Porque eu peguei um saquinho no supermercado. Então, a gente começou a entrar num pânico, né? A gente pegava o Covid psicológico 10 vezes por dia. A gente falava, hoje eu peguei. E aí, isso eu acho que é como lidar, é o luto das perdas do dia a dia, da nossa rotina que a gente tinha, a gente perdeu. Então, não deixa de ser um luto, né? Pela rotina, por tudo. E todas as adaptações que vêm desse luto que a gente teve. E o psicológico de um paciente oncológico que já está enfrentando uma doença difícil, no meio de uma pandemia, com dúvida se ele vai conseguir fazer o tratamento, se ele vai conseguir ser operado, em algum momento isso vai ficar pesado para ele, né? E talvez a gente não tenha adaptado tão rápido o segmento psicológico desses pacientes nessa nova realidade,
né? Então, agora tem trabalho que está saindo comparando a saúde mental do paciente no começo da pandemia e agora. Então, assim, aumentou muito a ansiedade, aumentou muito a insônia, aumentou muito a desesperança desse paciente e aumentou também o grau de estresse da equipe médica, porque se a gente pensar na equipe médica de enfermagem que está dando assistência nesse paciente, para a gente é uma carga muito grande, né? Porque a gente vai estar tomando decisões que vão colocar esse paciente num risco enorme, às vezes. E o que a gente vai fazer, né? A gente não tem como entender o corona, mas a gente entende o câncer, sabe que precisa tratar, mas e isso vai gerando um estresse, né? Então a gente talvez tem que olhar para o lado psicológico, porque a gente não tem o contato físico que a gente gosta de abraçar, de acolher, né? De pegar na mão. Então a gente perdeu isso então ficou muito difícil a gente validar e acolher esse sofrimento todo, né? Então a gente tem que começar a pensar em estratégias da saúde mental, tanto de paciente, que isso é super importante, a gente está vendo agora, né? Quanto de equipe. Né? E por falar nisso, fundamental. Né? Porque vocês precisam dessa força, né? De levar a confiança para esse paciente, para essa pessoa que está com um monte de dúvidas, está com medo, está com pontos de interrogação. Doutor Marcelo, como é que vocês fazem para garantir também essa estrutura que vocês precisam? Mônica, a gente tem que ter um bom relacionamento com o paciente, né? Tentar explicar a necessidade do tratamento, né? Explicar que é importante a quimioterapia, a cirurgia, que ele deve seguir o tratamento para não poder piorar o seu prognóstico. E eu acho que isso vai muito da relação médico-paciente que você tem com ele. A gente hoje já não pode pegar mais na mão, não pode mais abraçar, como a Paula disse, os cumprimentos hoje está parecendo jogo de basquete, né? Só mão com mão ali. Mas nós temos que apelar um pouco para esse lado da confiança que ele tem em você, médico, né? E passar para ele a confiança que o hospital se adaptou, todo mundo está preocupado com a segurança de todo mundo, seja da enfermagem, seja daquela pessoa que limpa aquele chão, seja da pessoa que vai fazer a medicação, do colega anestesista que vai anestesiar o paciente para cirurgia. Então, a gente conversa, eu passei a conversar muito com os pacientes, né, sobre todo esse aspecto psicológico do tratamento. E isso é muito bom, porque assim, nós tivemos um pouco mais, como teve menos consultas, nós podemos conversar mais, dar um tempinho um pouquinho maior para o paciente, para passar essa positividade e ele não abandonar o tratamento. E é uma conversa, doutor Glauco, que interfere também na saúde mental de vocês, médicos, que estão nessa linha de frente, não é? É isso mesmo, Mônica. Por isso que o médico também, ele não pode se distanciar do cuidado dele também, né? Tanto do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico. Para quem tem a religiosidade também isso ajuda, né? A família. Então, sempre tem que estar tendo esse olhar para dentro também, para você estar se melhorando e conseguindo enfrentar isso. Os pacientes também, é bem interessante, nessa pandemia, várias vezes recebi de vários pacientes que estavam orando pela gente, desejando boas energias, né? E que para a gente se cuidar. Então, achei esse feedback também é uma forma positiva que nos ajuda a enfrentar esse momento tão difícil também. Deixa eu trazer uma pergunta agora de... desculpe, interrompi você, Paula. Não, eu só ia falar que isso que o Glauco falou é bacana, esse reconhecimento, né? Eu acho que, assim, só a gente validar para o paciente que, apesar de a gente não ter as respostas, a gente está junto, né? Nós estamos juntos. Eu acho que já é muita coisa, né? E falar, eu estou também preocupada, eu também estou ansiosa, eu também estou com medo, mas nós estamos aqui e cada um vai fazer o seu melhor, né? Eu acho que isso já ajuda os dois lados, né? Não podem se dar as mãos, mas as mãos estão unidas, né? Sim.
ali na mente. Deixa eu trazer uma pergunta do Dr. Rogério para vocês, né, colega? Acho que eu vou direcionar essa pergunta para o Dr. Marcelo. Nós teremos mais de 600 mil casos de câncer no Brasil em 2020. Sem pandemia, nós tínhamos mais de 200 mil óbitos, mortes, né? 200 mil mortes por câncer ao ano. Será que conseguiremos sensibilizar os pacientes? Aí vem aquela relação mais próxima que vocês estão tendo essa oportunidade de conversar com eles, né? Com os pacientes, de que eles devem considerar a endemia do câncer também como muito grave. Reforça o que a gente está conversando desde o início da live, né? Porque pacientes que deixaram por medo, e aí vem aquela avalanche depois no número de casos e de mortes. Doutor Marcelo. Com certeza, Mônica. Isso aí a gente já sabe que os números estão mostrando que nós teremos uma pandemia, um aumento de número de casos, um aumento de número de casos avançados, em que alguns deles nós não poderemos fazer nada, o paciente vai no paliativo, né? Mas nós temos que colocar na mente do paciente, de todos os pacientes, que precisamos encarar o diagnóstico precoce e também realizar os exames, mesmo que com medo de uma pandemia ainda que não terminou. Mas que a gente tem em mente que as clínicas estão se adaptando, né? Todos os locais você tem as adaptações para poder estar funcionando. E isso é importante. E os profissionais de saúde, apesar do medo, né, de tudo, eles estão aqui para ajudar. Né? Então, eu acho que a gente tem que passar essa parte positiva, porque o paciente, ele oncológico, principalmente psicologicamente, ele já está afetado, ele e toda a sua família. Se a gente deixar que isso coloque mais medo nele, ele vai abandonar o tratamento e com isso vai piorar muito o seu prognóstico e o sofrimento familiar. Por isso se faz tão importante nessa consciência que o doutor Rogério trouxe para a gente aqui, doutor Glauco. Nós temos nós temos o Outubro Rosa, que é essa conscientização, principalmente em relação aí, né, principalmente sobre o câncer de mama. Mulheres, a família, para esse diagnóstico precoce. Por isso, esse ano, em 2020, essas campanhas de conscientização, câncer de mama, câncer de próstata, o câncer infantil, nunca foram assim tão imprescindíveis? Com certeza, Mônica. O Outubro Rosa vai ser um momento onde que as mulheres podem estar renovando esses exames periódicos que elas necessitam fazer, não só do câncer de mama, mas também do cuidado com o câncer de colo de útero, o câncer de intestino, fazer a sua revisão cardiológica, que isso é muito importante para que a gente juntos possamos vencer da melhor forma todo esse atraso que está tendo do diagnóstico. É muito importante também, muitas mulheres que estão nos acompanhando, que elas alertem o seu parceiro também para se cuidar. Os homens, em geral, negligenciam muito a sua saúde. É importante eles também estarem atentos a fazer as suas revisões, fazer os seus exames que possam ajudá-los a diagnosticar precocemente vários tumores, entre eles o tumor da próstata. Eu digo que as campanhas que a gente tem mês a mês contra o câncer, e a campanha do Outubro Rosa, que foi a inicial, ela foi muito importante em conscientizar tanto os pacientes quanto os próprios gestores também, da importância da prevenção do câncer. A gente vai conseguir curar mais se a gente conseguir diagnosticar de maneira precoce. Então, é muito importante que a gente fique atento a isso. Nesse momento de pandemia, a informação, né? Aquela informação correta, ela nunca foi tão importante para que a gente diminua,
esses números, que a gente tente puxar essas estatísticas para baixo. Doutora Paula, tem uma pergunta específica para você também agora, que vem da nossa amiga Patrícia Milazzo, e ela pergunta o seguinte... Simpaticíssima Patrícia Milazzo. Você tem um número de pacientes oncológicos que também foram contaminados pelo vírus? Qual a evolução desses pacientes? Nós tivemos essa situação? Paty, um beijão para você, amiga. Assim, eu não tenho estatística brasileira, mas tem um trabalho recente publicado numa revista muito boa que avaliou justamente qual que é o fator de risco do paciente oncológico nesse cenário de pandemia, né? Será que ele é um alto risco? Ele se compara ao idoso hipertenso, cardiopata e diabético ou não? Esse estudo avaliou pacientes que não são pacientes que têm quimioterapia de altas doses, que a gente chama de linfoma e leucemia. E eles chegaram a uma conclusão que o risco de complicações da infecção relacionada ao coronavírus em paciente oncológico, o risco de complicações graves, incluindo óbito, é 10%. Então, na população geral, é menos que 1%. Cardiopatas, idosos, diabéticos, eu acho que chega em torno de 30% a 40%, e o oncológico está em 10%. Então, assim, se a gente colocar ele no meio de todo mundo, ele não é o cara de mais risco, né? Então, a gente já sabe que, apesar da imunidade dele estar comprometida, não esse é um fator de risco menor do que talvez um idoso com diabetes, cardiopatia, hipertenso, alguma coisa assim. Então, assim, os pacientes, talvez seja uma boa notícia, né? Eles não são, se expostos e contraírem o coronavírus, eles não têm um risco tão alto quanto esses outros pacientes de risco. Na minha experiência particular de consultório, eu tive 4 pacientes com coronavírus, e todos eles não tiveram, sim, sintomas graves. Todos eles ficaram em casa, tiveram sintomas leves. 2 deles estavam em químio e 2 deles estavam em tratamento oral, que é outra coisa que agora na pandemia a gente está usando muito esse recurso, né? Que fica evitando o paciente vir em casa. Inclusive, a gente estava torcendo para o projeto de lei passar logo, essas coisas, mas é uma outra coisa que evitaria o paciente ficar vindo na química, no consultório para tomar o remédio endovenoso, e às vezes ele recebe na casa dele o remédio. Mas, Paty, essa aí é a sua resposta. Eu queria saber também do Dr. Glauco e do Dr. Marcelo, né, porque vocês também têm aí, né, esse atendimento, os pacientes que vocês acompanham há muito tempo. Eu gostaria de saber, pacientes de vocês contraíram o vírus, como é que foi isso? Então, Mônica, nos últimos meses a gente tem visto a chegada mais próxima a nós dos casos de pacientes com coronavírus. Eu tive pacientes que estavam em tratamento, pacientes que tinham terminado a quimio, pacientes que só estavam em acompanhamento. Eu tive esposa de paciente, né, e o paciente, por sorte e cuidado, também não se contaminou, mas graças a Deus evoluíram muito bem. A gente teve pacientes que só tomaram sintomáticos, outros pacientes que quiseram usar algumas medicações, mas por sorte, acho que todos estavam muito bem orientados. Eu acho que informação boa, a informação está aí, o paciente tem procurado, né, tem se cuidado, ele sabe que ele tem um risco maior de ter uma doença mais grave e ele está tentando se prevenir disso tudo. Doutor Marcelo? Os pacientes, eles, além da conversa, né, nos consultórios, quando a gente não conseguia ter essa conversa, que eles tinham um medo de ir na clínica, nos consultórios, muitos também conversavam com a gente por mensagem, né? Às vezes até mandava uma fotinha, eu tô com isso, mandava um sintoma, e aí acabava que a gente orientava. Não, com esse sintoma você procura o pronto-socorro, tá suspeito, não tá, né? Eu tive muito pouco paciente que suspendeu cirurgia, não tivemos cirurgia, mas teve alguns pacientes em que poderiam esperar, que nós aguardamos
para fazer a cirurgia num segundo momento, tá? Mas a maioria deles continuou o tratamento, alguns com coronavírus com sintomas leves, foram para o hospital tirar suas dúvidas, fizeram exames, né, de testar, fizeram tomografia do pulmão. Aquele que a gente tinha dúvida, o anestesista, vamos fazer uma tomografia do pulmão para não também ter um problema na equipe no centro cirúrgico. Então, a gente teve muitas informações, muitas adaptações, conversamos mais, tiramos mais dúvidas, fizemos alguns exames a mais, para sempre priorizar a segurança do paciente. Não era um intuito nenhum a gente fazer uma cirurgia e, por causa de uma cirurgia simples, o paciente ter que ir para uma UTI por causa. Conexão do Dr. Marcelo, acho que deu uma picotada aí, já eu acredito que ele vai retomar. Enquanto isso, eu tenho mais perguntas aqui para vocês, né, para a doutora Paula, doutor Glauco, doutor Marcelo. Deixa eu trazer a do André Alves, Paula, para você, porque é o seguinte, você falou dessa terapia oral que vocês têm, né, utilizado como recurso aí de tratamento para os pacientes. Ele pergunta o seguinte: as terapias orais no tratamento das neoplasias têm sido uma alternativa interessante nesse momento de pandemia. O que vocês podem falar sobre essas e outras alternativas de tratamento? É o André Alves. Oi, André, boa tarde. Obrigada pela pergunta. Então, a quimioterapia oral, ela não é uma coisa que serve para todo mundo, né? Não é uma coisa que a gente tem para vários tumores. A gente tem várias opções para vários casos que a gente poderia, eventualmente, substituir uma quimioterapia endovenosa por uma quimioterapia oral, né? Então, algumas a gente já tem acesso, tanto no serviço público quanto privado, outras a gente tem acesso só no serviço privado e outras nem no serviço privado, né? Eu acho que a quimioterapia oral, a grande vantagem, principalmente falando em pandemia, é que evita a circulação desse paciente, né, entre casa, consultório. Então, ele podendo ficar em casa e eventualmente até receber em casa esse comprimido, e um paciente que está em um tratamento que ele não precisa ser visto pelo médico frequentemente, a gente pode fazer esse tratamento via telemedicina, né? A gente pede exame, ele manda para a gente entrega esse remédio para ele, e alguns pacientes a gente conseguiu fazer isso, né? Então, é uma alternativa, sim. Não é para todo mundo, não é para toda situação, mas eventualmente são situações onde a gente poderia fazer isso com vantagem, né? Aí, claro que essa avaliação é do médico do paciente, né? Ver se essa troca é possível, se é vantajosa realmente, se a gente tem acesso já a esse tipo de medicação. Tem, inclusive, um projeto de lei que já foi aprovado no Senado e agora vai voltar para a Câmara, para sanção, que aumenta o número de quimioterápicos orais para a gente ter acesso, né? Vamos aguardar. Se quiser complementar, Glauco, alguma coisa na sua experiência eu preciso trazer algumas outras perguntas para vocês, meus amigos, aqui, porque nosso tempo está quase na reta final aqui. Deixa eu trazer, doutor Glauco. A Juliana Aparecida, ela perguntou o seguinte: a gente sabe que houve um desabastecimento de alguns itens no início da pandemia. Máscaras, luvas e outros, porque é a situação atípica mesmo que o país também começou a enfrentar. E o desabastecimento de remédios e outros materiais para atender o paciente com câncer também é uma preocupação para vocês? No começo do ano, Juliana, obrigado pela pergunta e pela audiência. A gente teve uma dificuldade no abastecimento desses insumos, né? Inclusive, a gente, como os médicos do Hospital do Câncer, se reuniram com a direção do Hospital de Clínicas e conseguimos solucionar isso numa rapidez até bem elogiável para a direção, porque a gente conseguiu normalizar esse atendimento. A gente tem alguns momentos ainda que alguns insumos, né, alguns medicamentos estão faltando, mas a gente tem conseguido resolver isso com pouco atraso, isso no sistema público. No sistema privado, a gente conseguiu não ter esse desabastecimento, os principais insumos continuaram a ser recebidos
e atualmente a gente vê uma normalização dos itens de proteção individual também. Você vê que era uma coisa que tinha muita dificuldade no começo para adquirir, mas que hoje a gente já tem mais disponível, inclusive para o consumidor final, a gente observa que a gente tem mais facilidade para ter acesso, porque eu acho que a produção também aumentou nesses insumos e que isso acabou normalizando novamente. Muito bem. Deixa eu trazer também, doutor Marcelo, a pergunta da Gabriela Cabral, que está assistindo nessa nossa roda de conversa sobre os impactos da pandemia aí no tratamento do paciente oncológico, com a possibilidade, hoje inclusive nós tivemos aí, né, uma notícia sobre a vacina, né? Então, com a possibilidade da vacina para a Covid-19 nos próximos meses, vem uma dúvida. Os pacientes em tratamento oncológico poderiam receber a vacina, doutor Marcelo? O que a gente tem a respeito disso? Ô, Mônica, cortou um pouquinho, eu não compreendi sua pergunta. Não, eu repito, fique tranquilo. A Gabriela Cabral, ela está perguntando o seguinte: existe a possibilidade de uma vacina, a gente espera para o mais rápido possível. Os pacientes em tratamento contra o câncer, né, nessa luta contra a doença, poderiam tomar a vacina? Sim. Doutor Marcelo, conseguiu? Ô, Mônica, acho que essa pergunta é melhor para mim e para o Glauco, né? É verdade. Então, qualquer um de vocês fique à vontade para responder, por favor. Hoje a gente tem mais de 70 vacinas sendo utilizadas no mundo todo. E a maioria da tecnologia que está sendo feita dessas vacinas é uma tecnologia semelhante, não é igual, semelhante à da vacina da gripe, que, como é fragmento de vírus, a gente não tem contraindicação para o paciente oncológico. Então, quando estiver disponível, provavelmente eles vão poder utilizar, sim. Tudo que é novo, medicamento, vacina, a gente sempre tem que ter um tempo de maturação. Por isso que a dificuldade de ter uma vacina rápida, né? Há várias brincadeiras. Não, mas não é possível, que essa vacina não chega. Mas é porque o método de produção segue a linha científica. Então, você tem que passar as várias fases para ter segurança dessa vacina para os vários pacientes. Muito bem. Paula, tem uma outra pergunta aqui da Mariana Oliveira. A gente, né, o pessoal tá perguntando muito aqui sobre a terapia oral. De maneira mais facilitada, os convênios médicos têm liberado, né, assim, de maneira mais facilitada esses quimioterápicos orais, principalmente levando em conta a situação da pandemia? Oi, Marina, obrigada, boa tarde. Essa resposta, ela depende um pouco do convênio, né? Porque existe uma legislação no Brasil de saúde que determina quais os medicamentos que podem ser usados. Então, depende de ter aprovação, de ter uma legislação toda sobre isso. Então, tem alguns convênios que sim, liberam, tem outros convênios que ainda não. Então, é sempre um trabalho que a gente tem que fazer de conversar junto do convênio ou do paciente, em relação a isso, né? Então, depende um pouco, isso vai esbarrar na acessibilidade ao remédio, né? Assim como tem remédio que a gente não tem no Brasil, tem remédio que a gente tem, mas não está regulamentado para uso, então. Então, a gente teria que individualizar cada remédio para qual indicação, né? Então, isso é uma coisa um pouquinho mais individual. Mas o que eu acho que é mais importante, sim, a mensagem final da pandemia, eu acho que nunca foi tão importante conversar com o médico e definir o plano de tratamento em conjunto, né? Nunca foi tão importante essa discussão sobre qual o objetivo desse tratamento, o que eu estou disposto e qual que é o plano de tratamento para esse paciente. Tudo precisa ser muito direcionado, individualizado e conversado, né? Apesar de a gente não ter contato, a gente precisa muito conversar de tudo isso para dividir as responsabilidades e para ficar todo mundo na mesma página. Eu acho que isso que é o que vai garantir o sucesso, né? Pegando essa... Oi? Só complementando aqui, é semelhante ao que acontece nas cirurgias. Muitos dos convênios não autorizaram algumas cirurgias
mas de caráter benigno, né? Coisas assim, que poderiam aguardar 2, 3 meses, né? E isso ficou muito a critério do convênio liberar ou não a cirurgia. Claro que as cirurgias oncológicas, eles liberavam, nós temos um prazo aí 15, 20 dias para aguardar, mas no caso das outras cirurgias, foram quase todas adiadas, né? Principalmente pelo número de insumos, né? Que é utilizado em anestesias gerais, que são utilizados na UTI nos pacientes graves. Então, esses anestésicos, para deixar a pessoa no respirador, eles foram sendo guardados para as UTIs, né? Porque teve uma diminuição muito grande. Então, só cirurgia necessária mesmo que os convênios estavam liberando. A gente está chegando ao final dessa conversa muito boa, né, com esses 3 especialistas. Doutor Glauco, eu vou deixar uma perguntinha para você, talvez seja a última aqui. O futuro. A Paula bem disse, e o doutor Marcelo também disse aqui durante a nossa prosa sobre essa questão da conversa, da informação e de tirar dúvidas para acabar com qualquer medo e qualquer angústia. O que a gente pode esperar? Já são 6 meses de uma pandemia, de mudança total na nossa rotina. Qual que é o futuro? Principalmente, já que nós estamos falando aqui em relação ao câncer. Desculpa, o microfone estava desligado. O futuro ainda é de muita esperança. A gente tem um time de oncologia que é muito dedicado, tanto no Hospital do Câncer quanto na Oncoclínicas, que busca sempre o melhor para o paciente. A gente espera que esse momento de sofrimento ele se acabe. A gente vai manter ainda muita mudança na nossa rotina no dia a dia. O uso de máscara, eu brinco com os pacientes, isso aqui vai ser a nossa rotina, mas eu espero que os abraços voltem, que a gente consiga estar sempre discutindo o tratamento para o paciente de uma maneira bem clara e que possamos ajudá-los, tanto no momento que tiver o contato com o vírus ou que ele estiver em tratamento, para que ele sempre saiba que tem nosso apoio para enfrentar isso e que isso passe de uma maneira mais tranquila dentro do possível. É esperança, né? E é esse vínculo que ficou muito claro aqui nessa nossa quase 1 hora de conversa, que vai consolidar paciente, médico, né, nessa luta contra o câncer. E eu preciso muito agradecer esses 3 especialistas que tiraram um tempinho na agenda para conversar com a gente sobre os impactos da pandemia no sistema público e no sistema privado. Dr. Glauco Silveira, oncologista clínico do Centro Oncológico do Triângulo, né, Unidade Oncoclínicas de Uberlândia, também do Hospital do Câncer. Dr. Marcelo Augusto Faria, cirurgião oncológico com atuação no COT, Unidade Oncoclínicas em Uberlândia, no Hospital do Câncer. É a doutora Paula Filber, oncologista do Corpo Clínico do Oncocentro, Unidade Oncoclínicas de Uberlândia e Hospital do Câncer. Gente, muito obrigada a vocês 3. A vocês que participaram com a gente, muito obrigada. Até a próxima. Um beijo. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Beijo. Obrigado. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigado a todos e até a próxima. Vai aqui? Aqui? Uhum. Sua chamada será desconectada.